Nosso evangelho de hoje é Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na barca, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. O mar pode ser interpretado como sendo o mundo, o mal e a morte. É a realidade de quem está submerso nos escombros de uma existência sem a verdade, sem o amor e sem esperança. É o mundo dos que ainda não optaram por Deus, não descobriram a beleza e a importância de pertencer ao Senhor, de poder chamá-lo de Pai. Nesse mundo, quem manda é o egoísmo, o individualismo, a superstição, o superficial, a ilusão de ter e do prazer a qualquer custo, o desejo de posse, de tudo e do outro semelhante, a idolatria de si mesmo, a ansiedade, a lógica da dominação, a guerra, a fome, as pestes e a morte. É o mundo da concorrência desumana, da exploração do outro em todos os sentidos, do faz de conta, dos terrores inconscientes vindos à tona. No meio desse mundo existe uma barca, aparentemente perdida, solitária, à mercê das tempestades, sendo sacudida por todos os lados. Essa barca é a Igreja de Jesus Cristo, a qual deve ser para o mundo o legítimo instrumento da verdade, do amor e da esperança, da vida e da dignidade humana. Ela tem outro tipo de lógica, outra forma de encarar a realidade planetária, uma outra forma de agir com o ser humano. Ela tem horizonte, tem rumo e oferece a segurança da qual o mundo não dispõe. O jeito da Igreja é o de sua cabeça, sua lógica é a de Cristo, sua finalidade é a comunhão eterna com Deus. Seu modo de ação é fundamentado no amor e na verdade. Sua maior alegria é servir à semelhança do seu esposo. A lógica da Igreja desafia o mundo. Jesus, porém, dormia. O travesseiro de madeira e o túmulo podem indicar simultaneamente a cruz e a morte de Jesus. Enquanto Jesus esteve na cruz e no túmulo, os seus discípulos não tiveram paz, suas mentes inquietas e sem percepção do futuro. Atormentavam-nos sempre. Que momento difícil, tudo parecia destruído. Quem realmente poderia salvá-los? Somente o ressuscitado. Significa então que Deus muitas vezes parece deixar o homem caminhar sozinho, a fim de que ele perceba suas limitações e suas necessidades, conheça a si mesmo e a importância de Deus na sua vida. Pois bem, não é que o Senhor se afaste de verdade, uma vez que tudo é por Ele sustentado. Nada pode continuar existindo se Deus se afasta. O sono de Jesus permite aos seus discípulos a grande oportunidade de confiar mais e mais no seu Senhor, de ver que, com as próprias forças, não dá para conduzir a barca, que a caminhada no mundo necessita da graça divina, da proteção de Deus, de sua presença salvadora.
A barca não pode ser conduzida segundo os ditames da razão humana, mas segundo a lógica de Deus. Enquanto o homem confiar em si mesmo, não alcançará jamais o plano de Deus para ele. Assim, é a Igreja, que não pode continuar na história, no meio do mundo, enfrentando o mal e a morte por meio das mentes brilhantes de homens e mulheres inchados de orgulho e contaminados com a forma de pensar de uma razão sem Deus. Dormindo enquanto a barca é sacudida, pode significar também uma lição para toda a Igreja de que, apesar dos atropelos e desafios de todos os dias, ela precisa se manter de pé, confiante na palavra de Deus e totalmente voltada para a sua cabeça. Ela não deve se desesperar diante das perseguições, pois nela está a paz. Jesus dorme, está tranquilo. Está a vida, está aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que pode caminhar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar os mortos. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Pedro estava caminhando sobre as águas quando teve medo e começou a afundar. No momento mais crítico de sua vida, ao tocar suas limitações extremas, deu o grito da necessidade mais importante: Senhor, salva-me. Esse é o grito da Igreja que, apesar de santa, enquanto obra de Deus e pertencente a Ele, é frágil em cada um de seus membros. Além disso, a ferocidade de Satanás e do homem sem Deus é muito incisiva contra a comunidade dos filhos de Deus. O mundo age sem receio, sem juízo, do modo mais esdrúxulo possível contra a Igreja, procurando de toda forma desmoralizá-la ou até mesmo destruí-la. Um fato importante acontecido no Brasil, a perseguição à comunidade Canção Nova. Tanto externa quanto internamente, o mundo tem afrontado os filhos de Deus dentro de sua própria casa. A Igreja é difamada, traída por muitos dentro dela mesma, tratada como se fosse uma desgraça e uma agente de desumanização. O mundo chama de verdade o que é mentira, de mentira o que é verdade. Jesus é a verdade, mas o mundo insiste em contradizer seus ensinamentos, falsificando-os e ensinando-os segundo suas ilusões. Se bem que, por outro lado, muitos também usam, dentro de suas invenções religiosas, o nome de Jesus para alcançar o que pelo mesmo Jesus é condenado, como a busca desenfreada por bens, por dinheiro. A ganância em nome de Jesus é a moda das seitas, que são uma deturpação total do Evangelho. O mundo, em sua realidade pagã e religiosa deturpada, lança contra a Igreja tudo aquilo que o caracteriza, a fim de que ela seja amada, a fim de que ele seja amado e a Igreja sofra sempre mais as indiferenças de todos que necessitam da salvação de Deus. Daí brota o grito dos discípulos: Senhor, salva-nos. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Na pergunta já se encontra a resposta: fraqueza na fé. Jesus pede apenas uma coisa: o dom da fé. Não qualquer forma de expressão fiducial, mas a fé como adesão total a Ele e à sua obra. O discípulo deve ser, antes de tudo, um homem de fé. Certamente, também o homem ou a mulher do amor e da verdade, da esperança e da vida. A fé dará sentido ao porquê se deve amar, que por sua vez alimentará o conhecimento da verdade, que dará força na caminhada esperançosa da vida eterna. A fé permite ao discípulo, de mesmo sofrendo, não temer os que matam o corpo, os que querem somente permanecer nas trevas, porque a única coisa que sabem fazer é viver nas dependências psicológicas adquiridas, no fosso onde são acorrentados por toda sorte de vícios. O discípulo e a discípula devem ser sinais de esperança e de transformação verdadeira para o mundo, para todos os que estão acorrentados em suas misérias.
Os discípulos devem ser o aconchego da salvação, o lugar do encontro com Cristo. Eles devem mostrar ao mundo que creem não em qualquer coisa ou em qualquer um, mas em Jesus Cristo, Deus bendito e Salvador, levando o mundo num primeiro momento a se perguntar: quem são estes homens e mulheres que nada pode interromper tamanho amor e dedicação para o nosso único bem? Na vida de cada um deve haver o testemunho autêntico, uma resposta clara sobre quem é Jesus. Será que quem está naquela barca com Jesus não é você? Tem consciência de estar com Jesus e muitas vezes não está para Ele? Será que aquela barca não é sua casa, local de trabalho, ambientes de encontros, entre outros? Nesses lugares, você tem deixado Jesus dormindo enquanto você faz o que Ele interessa? Quem está acordado dentro de você? Jesus Cristo ou outra coisa qualquer ou pessoa? Sua vida interior pode ser uma barca onde você e Jesus podem estar juntos. Tem certeza disso? Quando Jesus parecia dormir, o que você fez de você mesmo? Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.